Fim de jogo na Arena, Grêmio 2, Ponte Preta 1. Vitória apertada do Grêmio, vitória que tinha tudo para ser folgada e acabou com drama. Vamos analisar essa tarde e noite do Eletrocardio Grêmio. O Grêmio ele vinha alternando aí nos últimos 3 jogos, até antes, se a gente considerar o jogo antes do Náutico, que foi ruim, aí Náutico bom, Tombense bom, aí Brusque ruim. Então o Grêmio vinha alternando aí nos últimos 4 jogos, dá para se dizer, atuações boas e preocupantes, E agora o Grêmio conseguiu a façanha de alternar tempos bons e ruins dentro do mesmo jogo. Até brinquei no Twitter mais cedo que, tem alguns lugares que falam: nossa, São Paulo, o clima de São Paulo é muito louco. Segunda e terça-feira estava fresquinho, na quarta já ficou frio, daí na sexta já estava calor. Daí eu falo, cara, Porto Alegre é diferente. Porto Alegre tem as 4 estações do ano no mesmo dia, Tu sai de casa nevando, com casaco e luva, e volta de regata suando, com 40 graus. Então é do 0 aos 40 no mesmo dia, E é mais ou menos assim que o Grêmio está se mostrando. O Grêmio é a temperatura de Porto Alegre, O Grêmio não tem lógica, o Grêmio varia, vai do 0 ao 40 em questão de minutos e nos deixa com essa pulga atrás da orelha, O Grêmio do primeiro tempo conseguiu se impor diante da Ponte Preta. Ele faz o 2-0 e meio que acaba, não vou dizer a graça do jogo, mas o drama, a competitividade, acaba a competição, Beleza, agora nós estamos numa festa de Lucas Leiva, que deve estrear a qualquer momento. Meio que acabou aquele foco do jogo em si, dos 3 pontos que pareciam bem resolvidos, Inclusive o Diego Souza, na entrevista, ele fala isso, na entrevista da saída do campo, ele fala que a gente perdeu algumas chances e tem que matar, porque depois viu tudo que aconteceu, que chegamos a correr riscos e tal. Ele tá certo, mas eu acho que ele mesmo entrou em algum momento nesse clima de já ganhou, Teve uma ou 2 bolas ali no ataque que ele deu uma enfeitada a mais, que quando tá 2-0 e o Grêmio não sofrendo nenhuma ameaçada, nenhum ameaço ali atrás, ninguém reclama, o Diego Souza quis fazer um gol bonito, aquela dominadinha dele de futevôlei, dentro da área ali, que domina no peito, ou passa de ombro e daqui a pouco dá uma dominadinha, vira a bola e chuta. Beleza, cara, Ia ser um golaço e tal, mas eu acho que não só ele, eu acho que o time inteiro poderia ter simplificado as coisas quando estava 2-0, e na medida em que tu faz 3, aí sim, cara? Aí tu toma um gol e continua tranquilo. O Grêmio tomou um gol e foi um Deus nos acuda, mas quero falar um pouco do Roger também, quero falar algumas coisas do Roger, mas foi muito louco esse jogo, porque o Grêmio estava com esse domínio, aí o Grêmio volta para o segundo tempo, continua com certo domínio, O Hélio dos Anjos, que é um técnico que eu acho muito ruim, técnico daquele Grenal do 5-2 pro Inter, que o Fabiano deitou e rolou lá no Olímpico e tudo mais. Aquele Grenal, o técnico do Grêmio era o Hélio dos Anjos, hoje técnico da Ponte Preta, e o Cacalo queria demitir ele no intervalo, ele deixou uma avenida, teve expulsões no jogo, Ele deixou o time sem um zagueiro, uma avenida aberta para o Fabiano, ele foi horroroso, foi, enfim, ele dá uma mexida no time, aparentemente, depois que ele mexe, ele não surte muito efeito, só que daí aconteceu uma coisa muito louca, Quem estava na arena, talvez pela TV também tenha dado para perceber, mas o Grêmio estava ganhando de 2-0, tava até barato para a Ponte, o Grêmio, já quase querendo entrar naquele modo treino que entrou, acho que contra a Tombense, o Grêmio tranquilo, Lucas Leiva é chamado, ele e o Guilherme, na verdade, são chamados pelo Roger, a torcida explode como se fosse um gol do Grêmio.
o estádio inteiro, toda a arena, que inclusive estava lotada, né, com 40 e tantos mil torcedores, 43, 4 mil torcedores, a arena inteira começa a acender as famosas luzinhas do celular ali, as lanterninhas e tal, e fica aquele show de luzinhas, etc, blá blá blá. E escanteio para Ponte Preta. No meio de todo esse alvoroço, né, Lucas Leiva ali já ouvindo as instruções do Roger, o estádio eufórico, luzinhas tomadas e tal, escanteio para Ponte Preta. Pum, gol da Ponte Preta. Antes do Lucas e do Guilherme entrarem ainda, gol da Ponte Preta. E aí, a partir disso, virou outro jogo. Virou outro jogo. Um jogo totalmente diferente, um jogo que a Ponte, obviamente, acho que não foi porque o Lucas e o Guilherme entraram que o Grêmio piorou, acho que também não foi pela mexida do Hélio dos Anjos que a Ponte melhorou, né? Tanto é que já tinha mexido antes e não tinha melhorado. Eu acho que é muito assim algumas questões do jogo até anímicas, sabe? Os caras acharam um gol meio espírita ali num escanteio, não estavam merecendo, não estavam ali pressionando o Grêmio, não estavam. E de repente surge aquele gol e aí eu acho que é do contexto da partida ali, 2-1, os caras vêm pra cima. Daí eu não sei se o Grêmio cansou, se de fato faltou esse entrosamento aí com o Lucas, com o Guilherme e tal, se o Grêmio, não sei, né, se o Grêmio parecia cansado, talvez. Eu realmente não tenho esse diagnóstico, porque o Grêmio joga tão mal, porque eu acho que até certo ponto explica isso que eu tô falando, né, da questão anímica. É natural o time que tá perdendo ir pra cima e tal, e 2-1, e fizeram um gol, se animaram e tal, é normal, tudo isso é normal. Só que eu acho que foi demais, o Grêmio praticamente não atacou mais, ficou assistindo o jogo. Eu achei assim, aí a gente entrou de novo naquele modo pavor, né, de alguns jogos do Grêmio que a gente cansou de ver assim, meu Deus, o que foi isso, cara? Alguns deles a gente até ganhou, empatou outros, ganhou alguns, não foi só derrota, até porque o Grêmio não perde há muito tempo, né, isso é um bom dado, diga-se de passagem, mas inclusive em vitórias e empates a gente viu atuações assustadoras do Grêmio. E esse segundo tempo, a partir do gol da Ponte Preta, foi exatamente isso, né? O Lucas Leiva sem ritmo ainda, obviamente não entrou fazendo grande diferença, assim, nenhuma jogada de efeito, nem nada, entrou até para cumprir um feijão com arroz ali naquela altura do campeonato, e ok, fez razoavelmente bem. O Guilherme, eu não sei, cara, eu tenho muito pé atrás com esse Guilherme aí, eu acho que esse cara vai ser reserva do Biel. Eu acho que aparentemente o Biel é melhor que ele, sinceramente. Hoje ele errou tudo que fez, tudo, absolutamente toda jogada ofensiva que o Guilherme foi acionado, ele conseguiu errar de alguma forma. Dá ainda, para não ser injusto com o cara, dá ainda para acreditar a falta de ritmo muitos desses lances, é verdade. Vamos esperar mais um pouco para cravar qualquer coisa sobre o Guilherme. Tem gente que acompanhou a carreira dele saindo do Grêmio aqui, do Botafogo e tal, e diz que não, o guri é bom e tal, vai surpreender. Tem muita gente que aposta nisso, eu sou mais cético, mas beleza, vamos dar esse tempo ao tempo. Mas hoje foi muito ruim. E de forma geral, assim, um golaço do Diego Souza, né? Um gol bonito, assim, também. Achei que também, assim, essa pintura toda que eu vi alguns jornalistas falando, alguns torcedores, mas foi um gol bonito, um gol de quem conhece. O Vichaçante jogou demais, né? Parece que a sombra do Lucas Leiva ali acendeu alguma coisinha na cabeça dele. O passe do Vichaçante, para mim, foi mais bonito que a finalização do Diego, ou no mínimo, que ó, pau a pau, né? E depois no segundo gol também tem o Vila ali na jogada. E fora também os lances do gol, ele foi bem, né? Então a gente tem ali algumas individualidades que foram bem, sobretudo no primeiro tempo, né? Óbvio. Mas acho que até o Vichaçante continuou bem na fase ruim do Grêmio, assim, de forma geral. E o Roger, tá? Eu quero falar algumas coisas do Roger. Cara, o Roger, ele é estranho, sabe? Ele é estranho, assim, eu acho que ele não achou ainda o time, ele melhorou o time, inegavelmente, inquestionavelmente, o time de Mancini era muito pior que o dele, mas ele não melhorou o suficiente ainda, eu acho, sabe? Ele não encontrou algumas coisas e o Roger, eu dizia isso na outra passagem dele pelo Grêmio e parece que eu continuo com essa opinião e ele continua dando esses indícios, sabe? O Roger me parece que ele é muito
ele é bom taticamente, sim, ele entende de teorias, da prancheta, das teses, dos quadrantes, do não sei o que, ele entende. Mas o Roger, ele é muito pouco desenvolvido no extra-campo. Ele até mencionou na entrevista hoje, tem vários fatores, tem o clima interno do vestiário, tem o clima externo, né, torcida, imprensa, etc. Tem questão física, questão tática, questão técnica, blá blá blá. Ele citou assim, alguns elementos que compõem o futebol, né, e eu acho que ele é muito ruim nessa questão do clima externo. O interno eu tenho suspeitas que talvez ele não seja tão bom também, mas não sei. Mas o externo, cara, ele faz umas leituras assim. Eu brinco sempre assim que o Roger é o cara da piada do Chaves, que para tentar deixar mais claro o que eu acho que é o problema dele, tá? O cara fala, o Joãozinho tinha 5 maçãs, comeu 3, ficou com quantas? Ele, putz, não sei, eu aprendi com laranjas. Sabe? O Roger é isso, ele tem muita teoria, ele sabe muita coisa, mas uma coisinha que sai do prumo, sai do trilho, né? Aí tipo assim, ele tá lá fazendo o joguinho, tudo bonitinho, aí de repente o Luan chega bêbado no vestiário, vamos supor, ele não sabe o que fazer. Ele age mal com o Luan, com o grupo, com a declaração pra torcida, sabe? Tipo assim, ele se perde. Quando, né? Nesses contextos ele se perde. Eu acho que o Roger se perde nisso. Eu, sinceramente, não acho que o Lucas Leiva tinha que ter saído de titular. Até não entendi muito bem a vaia pro Roger na escalação ali, que ele chegou a mencionar isso na torcida, né? Ele ficou magoadinho com isso e tal. Não entendi, porque eu tava indo nos outros jogos do Grêmio na Arena e o Roger não tava sendo vaiado na hora da escalação. Na hora até pensei, será que é porque tem muito turista, né? Muito torcedor meio que não é o de estádio aqui, um cara meio... outro perfil, né? Melhor dizendo, outro perfil de torcedor que de repente tá mais brabo com o Roger. Porque eu não entendi, cara. Nos últimos jogos ele não foi vaiado, talvez num ou outro jogo ali, em alguns momentos mais críticos, um murmurinho até rolou, um pouquinho de vaia, com aplauso, mas também singelo ali, mais discreto. Mas assim, hoje ele foi vaiado, cara. E aí eu fico pensando, por que ele não botou o Lucas Leiva, cara? Se foi por isso, eu discordo do torcedor que fez isso, né? Porque, cara, é muito natural chegar, o cara tá chegando, o bicho pegando, é Série B. Calma, o cara não tem a embocadura da Série B ainda. Deixa ele sentar no banquinho, sentir o clima ali, daqui a pouco entra e vai embora. Ninguém vai segurar o Lucas Leiva depois, né? Mas agora, sabe? Eu não acho que isso é o fim do mundo. Agora, a entrevista dele, cara, de Maguari com a imprensa, que criou um clima... Ele até chama a torcida de burra falando isso. Ele tá querendo dizer assim, a imprensa fez um climinha, né, fez um drama porque eu não escalei o Lucas Leiva e a torcida me vaiou. Ou seja, o torcedor é um ser burro que é influenciado 100% pela imprensa. Não, cara, tem um torcedor lá que te vaiou, eu até discordo, porque não gostou, porque foi lá, o cara saiu de Camaquã, o cara saiu não sei da onde para chegar lá e ver o Lucas Leiva. E aí, beleza, o torcedor quer que comece o jogo, que entre, cada um tem sua opinião. E é do jogo, sabe? Mas daí o Roger entra numas assim, cara. E outra, quer ver, a bola aérea. A bola aérea defensiva. Era o nosso drama em 2015 e 2016. Em 2016 ficou insustentável, né? O Renato chega, ele corrige isso assim, Acabou a marcação por zona, agora é individual. Resolveu, cara. Resolveu. Até assim... A marcação por zona, ela é a mais utilizada na Europa, é a mais indicada, a mais moderna, realmente ela tem benefícios, ela faz sentido ele querer implementar isso. Mas, cara, se não tá rolando, daí não sei por que não tá rolando, porque tu não tá sabendo treinar, porque teus jogadores não estão assimilando, porque o grupo que tu tem nas mãos não é afeito a esse tipo... Não sei, cara, falta qualidade cognitiva para os jogadores, falta costume, não sei, eu não sei. Mas o fato é que não tá funcionando. O Grêmio tomou gol de bola aérea contra o Brusque, tomou hoje. E hoje, fora o gol, cara, todas não. 80% das bolas alçadas na área do Grêmio era cabeceio dos caras. Sorte que a maioria pra fora, ou não sei o quê. Mas assim, cara, o Grêmio não ganha nada. Parece que sempre tinha alguém livre, sabe? Isso é mais uma coisa do Roger. Não, a cartilha diz que tem que ser marcação... Cara, muda, sabe? O Roger tem essa dificuldade de alguma coisa
sai do script e ele se embanana, sabe? Ele tem que aprender a lidar com isso, ser mais malandro. Eu sempre digo, né? Eu sempre lembro que o Luan, uma vez, num Grenal, enfiou o dedo na cara de alguém e ele deu uma advertência pro Luan, porque o Luan foi maldoso com o amiguinho. Que isso, cara? Que isso? Deixa o Luan ser explosivo, era um Grenal, a gente tava apanhando dos caras na época, né? E tipo, o Luan se revoltou, o mesmo Luan que depois deu a volta por cima em Grenal, em título, e não sei o quê, porque o cara tava sentindo na pele aquela incomodação, sabe? Eu sempre digo, o Roger era um cara mais pacato, mais calminho, jogando, mas ele tinha um Dinho dando pau, tinha um Goiano dando pau, tinha um Paulo Nunes, um Darley, esses caras que não aceitavam desaforo também enfiavam o dedo na cara. Então ele não pode podar o Luan por ser assim. Até acho que hoje falta isso no Luan, talvez, sabe? Talvez esteja faltando esse sangue no olho, assim, sabe? Então eu acho que o Roger falha muito nisso, sabe? E eu acho que também isso é um reflexo do time, né? Talvez esse eletrocardiogrêmio exista, talvez, é um palpite meu, porque o Roger até consegue implementar alguns conceitos, até consegue organizar o time de uma forma interessante, mas eu acho que ali na sintonia fina ele se perde, né? E a sintonia fina às vezes é justamente esse improviso, é essa mudança de cenário, é tirar um coelho da cartola, né? O jogo mudou quando a gente tomou o gol e o Roger se embananou quando o jogo mudou, né? E quando o Renato chega em 2016 para ser campeão, para acabar com o jejum, né? Ele praticamente pega o time do Roger, que tinha coisas boas ali, além de elenco bem melhor também que esse atual, né? E ele praticamente só faz isso. O Renato tem seus méritos de ajustar essa sintonia fina da marcação, da bola defensiva, de daqui a pouco, né, um jogador que estava mais depressivo, o Renato dá uma moral e não sei o que, e o contato com a torcida, as declarações, não sei o que, sabe? É essa sintonia fina que eu acho que às vezes o Roger se embanana demais e não tinha a necessidade. Enfim, estamos em segundo, isso é a melhor notícia, né? Os 3 pontos foram interessantíssimos hoje, finalmente o Grêmio se ajudando, quando a rodada também ajuda. Estamos ali já tentando dar uma respirada um pouco mais aliviados na tabela. Acho que a gente pode consolidar isso nas próximas rodadas. E agora fica, mas ainda continua essa pulga atrás da orelha, né? De que Grêmio a gente está falando, cara? O Grêmio que não tomou conhecimento da Ponte Preta no primeiro tempo, ou o Grêmio que ficou à mercê da Ponte Preta de Hélio dos Anjos, né? A gente ali tendo pequenos, como é que se diz? Pequenos ataques de pânico durante o jogo, com medo de tomar gol da Ponte Preta em casa, com 44 mil pessoas. Que Grêmio é esse? Que Grêmio é esse? De que Grêmio a gente está falando? O Grêmio de Brusque, né? O Grêmio de Brusque patético, o Grêmio tocou 3 na Tombense em casa. Tombense que é um dos candidatos ali a G4 também. Tocou 3 e depois treinou durante o jogo inteiro. Que Grêmio é esse, cara? Que Grêmio é esse? Tá difícil de decifrar, tá difícil de entender. A coisa que alternava nos últimos jogos aí, de uma partida para outra, agora alternou durante o mesmo jogo, né? Então é um pouco confuso, a gente vai ter que tentar entender ainda um pouco melhor nos próximos jogos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.